Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com São Mateus. Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 9. Diz a palavra de Deus: Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Agora abre lá na epístola de Tiago. Tiago, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Diz a palavra de Deus: Está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Está alguém entre vós doentes? Que chame os anciãos, os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse. E não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. Ele orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, o tema que eu quero trazer a vocês dessa meditação, dessa exposição das Escrituras é: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Como eu já falei para vocês aqui no início do nosso culto, nós sabemos, irmãos, que há diversos tipos de cultos por aí, diversos tipos de igrejas, e algumas delas você pode entrar e a música começa, dali vai para o momento de oferta, do momento de oferta vai para a mensagem, e se orarem, vai ser lá no finalzinho, e se quer lembrar de agradecer a Deus por algo, é mais pedindo que Deus abençoe as pessoas durante a semana, e ali se encerra o culto. Eu posso contar a vocês, irmãos, que eu já estive em incontáveis igrejas, o período que eu trabalhei como pastor itinerante, pregando e ministrando em diversas igrejas, não só aqui como no Brasil, e eu me deparei com inúmeros cultos dessa forma, em que o elemento da oração não faz parte do culto. E não é de se admirar que, se o culto não há o elemento da oração, ou seja, esse meio pelo qual falamos com Deus e Deus fala conosco e somos transformados através do poder da oração, se não há esse elemento, é óbvio que no culto, que dirá na vida das pessoas, ou durante a semana, no seu dia a dia, se há tempo para você falar com Deus, estar com o Senhor. Irmãos, uma vida de oração é algo que nós aprendemos, é algo que nós desenvolvemos. Talvez você, como um cristão, não sei quanto tempo de crente você tem, quanto tempo que você nasceu de novo, ou você talvez não entregou ou reconheceu a sua vida a Cristo Jesus, entregou a sua vida completamente a Cristo. E nós sabemos que desde o início da caminhada cristã,
ou até mesmo quem cresceu em um lar cristão, quando criança, nós temos que aprender a orar. E o texto que nós lemos aqui de Mateus, o Evangelho de Jesus, de acordo com Mateus capítulo 6, nós vemos aqui no versículo 5, e quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então aqui temos uma chave para entender o que Jesus está falando. Ele está se referindo aos clérigos, aos religiosos da época que adoravam orar nas esquinas, nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, veja como deve ser a vida de oração do crente. São instruções do nosso Senhor Jesus Cristo. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Por que fecha a tua porta? Se formos trazer para um contexto da nossa realidade, quando você for orar, desliga o teu celular. Tranca a porta para que ninguém entre e venha te atrapalhar nesse momento solene que você está falando com Deus. Que nada venha te distrair desse momento mais importante. Tranca. Ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então nós vemos, meus irmãos, as instruções de Jesus, como devemos preparar não só o ambiente, o nosso coração, para entrarmos diante de Deus em oração. Mas veja que Jesus está tratando aqui de como no nosso dia nós devemos ter um momento em que a gente está a sós com Deus. Nós sabemos também, irmãos, que a nossa vida, muitas das vezes, por causa de trabalho e inúmeros compromissos, é tudo muito corrido. Às vezes você está no trânsito, às vezes você está no metrô. Eis aí uma oportunidade. Você vai ficar ali 50 minutos em que você vai estar dentro do metrô até você chegar na sua casa. Então experimente tirar esses 50 minutos, fecha os seus olhos. Todo mundo vai pensar que você está tirando um cochilo. Ninguém vai se importar com você no metrô de Londres. Fecha os seus olhos e na sua mente fale com Deus. Não tive tempo. Trabalhei 12 horas hoje, 10 horas sem parar. Nesses poucos momentos que você tem, tire para falar com Deus. Esse pode ser o seu momento em que você vai trancar a porta e que você vai falar a Deus em secreto. Irmão, Jesus não está aqui invalidando a oração pública, de maneira alguma. Veja que Jesus está tratando da hipocrisia desses homens que sequer tinham qualquer relacionamento com Deus, que sequer se importavam em orar em secreto. O que importava era orar diante dos homens, para ser reconhecidos pelos homens. Quando você orar ao Senhor em secreto, saiba que o teu Pai em secreto, Ele te ouve e te recompensará publicamente. O texto, irmãos, que nós lemos lá em Tiago, no capítulo 5, nós vemos a instrução do irmão do nosso Senhor Jesus, Tiago, que ficou conhecido na antiguidade como sendo o apóstolo, tinha os joelhos calejados. Esse era um dos apelidos que Tiago, o justo, irmão do Senhor, tinha. Diz assim a tradição da antiguidade. Fontes extra-bíblicas apontam para dizer como esse homem tinha um zelo por uma vida de oração. E o texto que nós lemos, irmãos, em Tiago, capítulo 5, versículo 13, ele diz: está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Isso é uma das coisas que nós procuramos fazer aqui, pelo menos em todo culto, a gente cantar pelo menos um salmo. Porque, irmãos, nós estamos cantando a palavra de Deus, e eis aqui também uma forma que você pode aprender a orar.
aprendendo a orar com a palavra de Deus. Quando você lê os Salmos, esses que eram os cânticos do povo de Deus, os cânticos de Israel, ali nós temos instruções de como podemos crescer na nossa vida de oração. Voltando para o texto de Mateus capítulo 6, Jesus agora vai ensinar os seus discípulos a orar. Lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo de número 1, que é o texto também dessa passagem aqui de Mateus capítulo 6, os discípulos eles chegaram para Jesus e falaram: mestre, ensina-nos a orar, porque João Batista ensinou os seus discípulos a orar, nós queremos aprender contigo. Por quê? Porque em todas as vezes que eles estão vendo Jesus tirar momentos de oração, ele está indo sozinho para o monte ou se afastando das multidões para orar. Muito diferente dos hipócritas, muito diferente dos escribas e dos fariseus e dos religiosos da época. Jesus está sozinho em oração. A Bíblia fala que na noite anterior de ele escolher os 12 apóstolos, os seus 12 discípulos, ele passou a noite inteira em oração. O próprio Verbo que se fez carne, o próprio Deus, irmãos, manifesto em carne, passou a noite em oração para assim escolher os seus discípulos, os seus apóstolos. E Jesus, ele vai dizer: quando vocês orarem, orem, Pai nosso que estás nos céus. Jesus nos dá uma instrução e uma ordem. Quando você vai falar com Deus, fale com Ele, reconhecendo que Ele é o seu Pai celestial. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Quando vamos nos referir a alguém, ainda mais nesse país em que estamos, em que vivemos, você procura da melhor forma apresentar um respeito com aquela pessoa. Diferente quando você tem já uma intimidade, uma amizade, né, com um familiar ou um amigo seu, mas é diferente, irmãos, quando você vai, por exemplo, diante do rei Charles, se você fosse convidado ao Palácio de Buckingham para uma cerimônia. Mas veja quão poderoso e maravilhoso é o que Jesus está ensinando aqui. Ele diz: quando vocês forem orar, começa dizendo: Pai nosso, meu Pai celestial, nosso Pai celestial. O que Jesus está apresentando, irmãos, aqui é o fundamento do nosso relacionamento com Deus, porque oração é relacionamento com Deus, é comunicação com o nosso Criador. E Ele está dizendo aqui qual é o fundamento do nosso relacionamento com Deus. É a realidade da nossa adoção em Cristo Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você ainda não creu em Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e veio a Cristo com arrependimento e fé no Salvador, eu sinto muito em te dizer, você ainda não é filho de Deus. Porque há um entendimento equivocado nesse mundo. As pessoas pensam, mas todo mundo é filho de Deus. De maneira alguma, irmãos. Não é essa a doutrina que a palavra de Deus nos ensina. Você sabe o que todos nós somos? O que a Bíblia fala que todos nós somos é inimigos de Deus. É isso que a Bíblia nos apresenta. Todos nós, como ovelhas desgarradas, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É isso que todos nós somos. Mas por causa da graça, do amor e da misericórdia de Deus, aqueles que colocaram fé e confiança, não em si mesmos, mas no Senhor Jesus Cristo, na sua graça, no seu sangue que foi vertido naquela cruz, a estes Ele deu um poder. Que poder é esse? O poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E como é que nos tornamos filhos de Deus? Por meio
da adoção. Fomos adotados na família de Deus. Porque o Filho unigênito é um só, é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós, por causa de Cristo, fomos adotados nessa família. Bendito e louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abre comigo lá em Romanos, capítulo 8. Vamos ler o versículo de número 15. A palavra de Deus diz: porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Glória a Deus. Nós recebemos no momento em que uma pessoa nasce de novo, é aquele momento que o Espírito Santo transforma o coração daquela pessoa. É o momento em que as escamas dos olhos são tiradas. É aquele momento em que tudo passa a fazer sentido. Tudo faz sentido. Agora eu entendi. Agora eu entendi porque Cristo morreu. Cristo morreu para me salvar. Ele deu o seu sangue para lavar e comprar a minha alma. Louvado seja Deus. Irmãos, é nas Escrituras que nós vemos, é na palavra de Deus que nós conhecemos e nós vemos que nós recebemos o espírito de adoção. Fomos adotados, fomos inseridos na família de Deus. E esse espírito que nós recebemos não é um espírito de servidão para vivermos em medo. Não, nós recebemos o espírito de adoção. E esse espírito dentro de nós nos leva a clamar: Abba, Pai, nos leva a nos achegar ao nosso Pai Celestial, a clamar a Deus, a orar a Deus. O espírito de adoção. Irmãos, quando nós falamos de adoção, esse é um assunto que, no nosso contexto hoje, quando você fala de adoção, a primeira coisa que vem à sua mente, provavelmente é uma criança órfã, que foi adotada pelos seus pais, e aquela criança vai crescer naquele lar, receber uma educação, ser cuidada para o resto da sua vida. Mas na época em que o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre a doutrina da adoção, quando as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, o tema adoção era um pouco diferente da realidade de hoje. A adoção naquela época, ela se dava em grande parte com jovens adultos. Um casal, um homem já de idade, que não tinha filhos, e que tinha propriedades, e que tinha o nome da sua família, e por alguma razão eles não tinham filhos, o que ele fazia? Ele procurava um outro jovem, um órfão, que era um batalhador, que era alguém esforçado, e pegava então aquele jovem, órfão, que ele tinha uma admiração pela vida, pelas decisões que ele tomou, pela pessoa que era. Então, ele adotava aquele jovem dentro da sua família, dava a ele o seu nome e toda a herança passava, então, para aquele filho adotado. Então, havia a continuidade da propriedade, da herança e do nome que foi transferido para aquele que havia sido adotado. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo está dizendo que fomos adotados na família de Deus, a primeira coisa que nós recebemos um novo nome. Irmãos, antes nós éramos inimigos de Deus, antes nós estávamos desgarrados, antes nós vivíamos em busca dos nossos prazeres e odiávamos a lei de Deus, porque demonstrávamos o nosso ódio com a lei de Deus, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Mas no momento em que fomos resgatados, transformados pelo poder do Espírito Santo, regenerados, o nosso coração foi transformado, recebemos um novo nome. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus.
como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Bendito seja Deus. Então ele está dizendo, quando você for orar, diga Pai Nosso, Pai Celestial. Vai para o versículo de número 23. Romanos capítulo de número 8. Vamos ler o versículo 22, que nos ajuda a compreender. Porque nós sabemos que toda a criação geme, e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Eis um outro aspecto da nossa herança em Deus, que um dia irá ser manifesto. Sabe esse corpo mortal que temos aqui? Esse corpo que tem fadiga, dores, doenças, limitações. Pois bem, naquele glorioso dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, naquele glorioso dia, irmão, será consumado. Nós vamos receber uma outra parcela da nossa herança, da nossa adoção em Cristo Jesus. Receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado e bendito seja Deus. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 9 em diante, Jesus ele está falando para os discípulos: qual de vocês, que se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Você não precisa nem ser pai ou mãe para saber disso. Ou se ele pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Se vocês, sendo maus, veja que Jesus está dizendo, vocês em comparação com o Pai Celestial, por mais bom que você seja para os seus filhos, mas comparado com o Pai Celestial, você é mau. E vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais o vosso Pai no céu dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Meus irmãos, nós temos um Pai no céu. Talvez você não tenha tido um pai que prestasse nessa terra. Infelizmente, há muitos pais aí que não valem nada. Infelizmente, irmãos, essa é uma realidade. Mas eu quero dizer a você que há um Pai no céu. E esse Pai, Ele é Pai de verdade, irmãos. E Ele cuida dos seus filhos e das suas filhas. Se você não teve um pai que prestasse aqui nesse mundo, eu quero dizer que você tem um Pai no céu que te ama e que cuida de você. Louvado seja Deus. Um pai que está no céu, não um pai terreno, não um pai que está limitado às coisas desse mundo, não. É aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Somos filhos dele, pertencemos à sua família, recebemos o seu nome, recebemos a sua herança. E aí na oração do Pai Nosso, nós vamos encontrar o que chamamos de as petições. O Catecismo de Heidelberg, se você der uma olhada lá no final do Catecismo, tem ali os dias do Senhor, que para você estudar sobre isso, e fala sobre as petições, os pedidos. E aqui, irmãos, nós temos princípios que nos ensinam a orar. E nós temos a primeira petição. A primeira petição volta lá para Mateus capítulo 6. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, que o teu nome seja santificado, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja adorado. Nós temos a primeira petição: Senhor, que tu sejas engrandecido. A primeira petição, o primeiro pedido, nos ensina aqui, irmãos, o que nós devemos pedir quando nos achegamos a Deus. Começamos a nossa oração: Pai Celestial, nosso Pai que está nos céus, meu Pai que está no céu. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos, o princípio aqui é
santificado seja o teu nome, que o teu nome seja exaltado, Senhor. Isso nos aponta, irmãos, para o conhecimento de Deus. Senhor, que eu possa te conhecer de verdade. Senhor, que eu possa conhecer os teus caminhos, que eu possa conhecer a tua lei, a tua vontade para a minha vida. Concedo, ó Deus, que o teu nome seja exaltado e magnificado, que eu possa, através dessa oração e com a minha vida, através das minhas obras, da minha vida, eu possa demonstrar o teu poder, a tua bondade, a tua justiça, a tua misericórdia, e que a tua verdade venha brilhar através da minha vida, Senhor. Lá em Romanos capítulo 11, do versículo 33 em diante, o apóstolo Paulo, ele começa em um momento ali profético, ele diz: ó, que profundezas das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Abre comigo lá em Romanos capítulo 11, vamos ler esse texto. Que nós temos aqui um momento de oração que o apóstolo Paulo, ele reconhece o que é a grandeza de Deus. Romanos capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 33. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quão insondáveis. Irmãos, nós chegamos a Deus. Imagine que se você tivesse a oportunidade agora, estacionasse ali uma carruagem celestial, e o anjo na carruagem falasse: nós vamos subir lá para o terceiro céu, para a sala do trono da graça. E você vai conseguir falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o Criador do Universo. O que nós vemos aqui no versículo 33 em diante, é quando cai a ficha de Paulo. É muita coisa. A glória, a graça, a misericórdia, o poder, a soberania de Deus. É quando chega aquele momento que você chega à conclusão, você entende de fato com quem que você está falando. Com o nosso Deus, o Criador do Universo, mas também com o nosso Pai que está no céu. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas o texto aqui, veja que é uma pergunta. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que seja recompensado? Talvez você tenha se perguntado, mas para que orar se Deus sabe? Para que orar se Deus conhece todas as coisas? Para que eu vou pedir algo a Deus se antes de eu pedir Ele já sabe o que eu vou pedir? Por que orar? Lembre-se, irmãos, dessa imagem que nós estamos adentrando, como o escritor aos Hebreus, o apóstolo Paulo, a igreja de Jerusalém, ele escreve: nós estamos adentrando ao trono da graça. Então entre com ousadia, porque o sangue, o sacrifício de Jesus nos habilita a entrar, é o nosso ticket de entrada à corte celestial. Nós estamos adentrando a presença do Rei. Não é porque Deus precisa ser instruído, ou você precisa informar a Deus dos seus problemas. Não, irmãos. A oração não é para mudar a Deus, porque Deus já sabe de todas as coisas. A oração é para nos transformar. É para nós termos o privilégio de entrar na presença dos Reis, do Senhor dos Senhores. É Deus nos dando o privilégio de dizer: olha, você pode entrar na minha presença. Você pode falar comigo. Eu estou aqui para te ouvir. O Deus Criador do Universo, louvado seja Deus. A oração não é para você dar a Deus uma informação que Ele não tenha. Ele
conhece, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele abre o seu palácio real, Ele diz: venha, faça as tuas petições, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. É nós que temos que nos agradar de Deus. É nós que temos que encontrar prazer na presença de Deus. E somos transformados a ponto de que a nossa vontade agora é a vontade de Deus. E é por isso que Ele concede o desejo dos nossos corações. Louvado seja Deus. A primeira petição é: santificado seja o teu nome. Segunda petição. Versículo 10 do capítulo 6. Venha o teu reino. Eis aí a segunda petição. Peça a Deus pela manifestação do seu reino. Quando você vai orar, lembra-te da igreja do Senhor. Lembre-se dos seus irmãos e irmãs. Lembre-se do povo de Deus. Porque o que é a embaixada do reino dos céus hoje aqui na terra é a igreja de Jesus. É a manifestação visível do reino de Deus aqui hoje. Quando você for orar, ore que venha o teu reino. Veja que o apóstolo Paulo, ele está falando de uma realidade, irmãos. O reino de Deus, o sistema de governo celestial. E ao olharmos para os governos desse mundo, quanta decepção. Ao olharmos para os governos do nosso país, independente da posição política que você tiver, há uma insatisfação geral no mundo inteiro. O que a igreja anseia? Nós ansiamos, irmãos, por aquele dia, como é descrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 22 em diante, que vai chegar um dia em que os governos desse mundo, eles vão ser todos destronados. E é o reino do Senhor, o reino do Messias, há de reger as nações. As profecias do Antigo Testamento falam que ele vai reger as nações com cetro de ferro. Louvado seja Deus, será um reino de paz, justiça e equidade. Nós aguardamos por esse dia. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas todas as vezes que eu olho as notícias por aí fora e eu vejo esse mundo indo de ladeira abaixo, a minha oração é: Senhor, venha o teu reino. O ladrão na cruz clamou a Jesus: lembra-te de mim quando vierdes com o teu reino. Lembra-te de mim. Que venha, Senhor, o teu reino. E o que significa vir o reino de Deus? Aí nós entramos na terceira petição. É que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. A terceira petição está aqui no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Abre comigo lá em 2 aos Tessalonicenses. 2 aos Tessalonicenses capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 em diante. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Tessalônica e eu quero que você comece a examinar. Ao ler as Escrituras, você vai se deparar com diversas orações. Como que você pode aprender a orar? Sim, você aprende orando, mas você aprende primariamente com a palavra de Deus. Olha como o apóstolo Paulo nos instrui, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3. E finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Para que sejamos livres de todos os homens irracionais e maus, porque nem todos os homens possuem a fé. Mas o Senhor é fiel e vos confirmará, e lhes guardará do maligno. Louvado seja Deus. Irmãos, essa é a promessa de Deus. O Senhor é fiel e lhes guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis as coisas que vos mandamos. E o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na
paciente espera por Cristo. Amém. Como que nós podemos orar, irmãos, para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu? Segundo aos Tessalonicenses 3, do versículo 1 a 5. Ore para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Irmãos, quando você vai orar pela igreja, ora usando esse texto. Ore para que a palavra de Deus tenha livre curso e seja glorificada. Ore, irmãos, para que sejamos livres dos homens irracionais e maus. E agradeça a Deus, como o versículo 3 nos ensina, porque Ele é fiel para nos confirmar e nos guardar do maligno. Louvado seja Deus. Aqui nós temos a terceira petição. Ore para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Mas ore também por você, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida como a tua vontade prevalece no céu. Que a sua vontade prevaleça na minha vida. Como Jesus disse em Mateus 16, 24. Jesus disse aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Senhor, que eu seja transformado para que a tua vontade na minha vida seja feita como ela prevalece no céu. Nós temos o exemplo do próprio Jesus, irmãos. Lá em Lucas 22, versículo 42, na sua paixão, antes da sua morte, Jesus ora: Pai, se é da tua vontade, passa de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus disse: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Senhor, antes de você pedir o que você precisa, das suas necessidades, peça para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Imagine agora que você tem uma criança de 3 anos de idade, 4 anos, 5 anos, chega para você e pede um presente. E o presente é uma faca afiada. Você vai dar? De maneira alguma. Irmãos, nós fazemos as nossas petições, nós oramos, pedimos coisas a Deus, mas o nosso Pai que está no céu sabe o que é melhor para nós. Sempre quando oramos em fé, sempre quando clamamos a Deus em nome do Senhor Jesus, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve, irmãos, mas nem sempre as respostas que Ele nos dá, talvez é a resposta que esperamos. Mas saiba sempre que a resposta que Ele te der é o melhor para você, é o melhor para a sua vida. Mesmo que às vezes você não entenda naquele momento, mas a vontade de Deus sempre será o melhor para você. E aí nós entramos na quarta petição. Na quarta petição, voltando para Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Peça para que Deus supra as suas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Abre lá em Mateus capítulo 6, vamos ler o versículo de número 24. Nenhum homem pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um ou a outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, o Deus do dinheiro, que controla a nossa sociedade, que controla a vida das pessoas. Como que nós servimos algo? O nosso tempo, a nossa dedicação. Não poder servir a Deus e a Mamon. Mas aí você, diante desse dilema, não posso servir a Deus ou a Mamon, então, se a minha prioridade é o Senhor, se a minha prioridade é as coisas de Deus, se o meu coração não deve estar voltado para as coisas materiais desse mundo, se o meu coração não deve estar apegado a coisas, então como que eu vou viver? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou fechar o mês? Versículo 25. Pois eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar 45 centímetros à sua estatura, ou seja, um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis cuidadosos, preocupados, dizendo. Está aqui o que Jesus proibiu de você sair por aí falando. Está aqui a lista. Está proibido você falar isso aqui, ó. E isso aqui não é confissão positiva não, gente. Isso aqui é Jesus falando. Isso aqui não é o segredo, a lei do o pensamento positivo para atrair. Nada disso, nada disso. Jesus está dizendo aqui como você pode ser livre, liberto da ansiedade, das preocupações dessa vida. Portanto, não fiqueis cuidadosos, preocupados, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? É difícil, não é? Ainda mais quando chega no final do mês. As contas chegam. No Brasil é boleto, aqui é o débito automático. Você só vê o negócio diminuindo ali. Não fiqueis cuidadosos dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. Não fale essas coisas. Não deixe que saia da sua boca essas palavras de incredulidade. Porque todas essas coisas os gentios buscam. É os gentios que andam por aí, os que não conhecem a Deus, que andam por aí com essa mentalidade. Deus está dizendo: não, vocês não. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Então o que você faz? Ore. Fale com Deus. Ao invés de questionar, de murmurar, de exercer a sua incredulidade, não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Vai ao Senhor. Busque a Deus. Clame a Deus em oração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois com o amanhã. Você está preocupado com o amanhã? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Porque o amanhã cuidará de si mesmo. Irmão, minha irmã, o seu amanhã está nas mãos de Deus. O seu amanhã está nas mãos daquele que é o Senhor do tempo, aquele que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Cada dia você tem o seu desafio. Então foca naquele dia. Começou o dia, não sai da sua casa sem orar a Deus, sem clamar ao Senhor. Se você precisou sair correndo, por alguma razão, no caminho, ore a Deus. Consagre o seu dia ao Senhor. Peça a Deus sabedoria. Siga os passos que nós estamos seguindo aqui da oração do Pai Nosso. Até você aprender, talvez você vai começar o seu dia orando o Pai Nosso. Faça isso. Faça isso. Até você enraizar esses princípios no seu coração. Clame a Deus por suas necessidades, o que você precisa. Deus conhece. Abre lá em Deuteronômio capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo de número 2. O texto diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu, esses 40 anos pelo deserto. Veja, o povo saiu do deserto, está a caminho da terra prometida. 40 anos no deserto.
E Deus conduziu eles. Lembra das murmurações? Lembra da rebelião? Todos nós conhecemos essa história. O Senhor te conduziu esses 40 anos pelo deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, permitiu que tivesse fome e te alimentou com um maná que não conhecias, nem os teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Como que Jesus venceu o diabo no deserto, na tentação? Com a palavra de Deus, citando Deuteronômio capítulo 8, o versículo 3. Nem só de pão viverá o homem. Irmãos, esse mundo afora, a sua própria carne, até mesmo o diabo, busca te convencer que a tua vida gira ao redor do teu salário, das suas contas, das suas obrigações, dos seus afazeres, da sua rotina. Não, meus irmãos, a nossa vida não consiste nisso. Nós temos um Pai que está no céu, que cuida de nós, que vela pela nossa vida, e diante das nossas dificuldades, diante das nossas preocupações, podemos nos achegar a Deus em oração. Louvado seja Deus. Filipenses 4,19 diz que Deus suprirá as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Louvado seja Deus. E a quinta petição, peça que Deus perdoe os seus pecados e que Deus perdoe os seus inimigos. Peça que Deus perdoe os seus pecados e que Deus também perdoe aqueles que te maltrataram, aqueles que te feriram. Abre lá em Mateus capítulo 5, versículo 43. Jesus diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiem e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Esse é o fundamento da nossa vida de oração. Como, irmãos, que nós podemos amar os nossos inimigos? Veja que na época de Jesus, o entendimento, a cultura era o seguinte: ama o teu próximo, é o teu inimigo, você odeia. Mas eu vos digo, o legislador dos céus, o nosso Senhor Jesus está dizendo: olha, amem os seus inimigos. Mas como? Como, irmãos? Há pessoas que fizeram coisas horrendas, há pessoas que têm dificuldade de perdoar, porque sofreram coisas absurdas em suas vidas. Talvez um dos maiores desafios, irmãos, que nós encontramos no trabalho pastoral é no aconselhamento de pessoas que sofreram abusos, até mesmo de pessoas da sua própria casa, da sua própria família. Mas a palavra de Deus nos manda que devemos amar os nossos inimigos. E às vezes nós entendemos isso como se amar o inimigo fosse você ir lá e se tornar amigo daquela pessoa. Ou você agir e fingir como se nada tivesse acontecido. Não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Quando ele fala para amarmos os nossos inimigos, ele diz: orem, orem. Orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. O primeiro passo, irmãos, para amarmos os nossos inimigos é orarmos por eles. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da vida deles. Que eles sejam verdadeiramente salvos. Que eles sejam verdadeiramente alcançados pelo Senhor e sejam transformados. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o sol se levante sobre os maus e bons e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos, os coletores de impostos, o mesmo?
É interessante como Jesus ele coloca os cobradores de impostos lá na fila, lá embaixo. Fala, eles não fazem a mesma coisa? Amar os que vos amam. Os hipócritas não fazem isso. Se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Da mesma forma, até os publicanos. E no versículo 48, parece que a coisa fica mais séria. Versículo 48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Senhor, agora a coisa ficou difícil. Se estava difícil antes, amar os meus inimigos, agora se encerra dizendo que a gente tem que ser perfeito. A palavra perfeito aqui significa completo. Nada faltando dentro de nós. Quando carregamos a mágoa e o ódio, irmãos, há um buraco que abrimos dentro de nós. Sede vós completos, como é o vosso Pai que está no céu. Deus quer que você seja completamente restaurado, restaurada, curado e curada pelo poder de Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus. Você tem dificuldade? Ore, fale com Deus. Senhor, me ajuda. Me ajuda, ó Deus. Começa a mencionar o nome daquela pessoa. Senhor, tem misericórdia da vida dele. Você já está no primeiro passo ali de como é de fato amar os nossos inimigos. Não é se afeiçoar a eles, não é isso que o texto está dizendo. Nos afeiçoamos aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos irmãos em Cristo. Mas aos nossos inimigos, nós oramos para que eles sejam transformados. Peça que Deus perdoe os seus pecados e perdoe o pecado dos seus inimigos. Salmo 51, versículo 1, nós temos uma oração de confissão de pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor e a multiplicidade das suas misericórdias. Afasta as minhas transgressões. Peça que Deus perdoe os seus pecados. E aí, a última petição que nós temos, no versículo de número 13. Vamos ler, irmãos, todos juntos? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Alguns crentes vivem como se o mundo espiritual não existisse. Alguns vivem como se o mundo espiritual não existisse, irmãos. Efésios, capítulo 6, versículo 12, que nós não lutamos contra carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, contra os poderes, os dominadores da maldade nos lugares celestiais. Peça para que Deus te proteja do maligno e da tentação. Por que caímos em tentação, irmãos? Porque não estamos em oração. Se andamos em oração, se pedimos a Deus, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do maligno. A palavra de Deus diz, 2 Pedro 2,9, que o Senhor, Ele sabe como livrar o justo das tentações e reservar o injusto para o dia do julgamento e da sua punição. Deus sabe, irmãos. Deus cuidará de nós. Louvado seja Deus. E como encerrar a sua oração? Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Encerre a sua oração agradecendo a Deus. Encerre a sua oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, rendendo glória e louvor ao seu nome santo. E aí eu quero encerrar dando um último conselho a vocês. Eu sei que a nossa cultura é muito diferente. Na cultura inglesa, você usar o nome de Jesus na rua em vão é visto como um palavrão. Há 2 séculos atrás, se você fizesse isso na rua, você era preso por blasfêmia. Porque o nome do nosso Senhor é santo. Eu sei que às vezes, irmãos, você está lá no meio do trânsito e
nós usamos o nome de Deus em vão. O nome de Deus é santo. Santificado seja o teu nome. Teu é o reino, o poder e a glória. Quando você encerrar a sua oração, como lá em João capítulo 14, Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai fará, para que a vossa alegria seja completa. Ore em nome de Jesus e agradeça a Deus por Cristo, pelo sacrifício dele, porque é por causa de Jesus que Deus ouve as nossas orações. Amém.